Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês como que eu operaria se eu tivesse pouco capital. Eu recebo frequentemente de alunos, de pessoas nos comentários, perguntando, né, como que faria para gerenciar um capital X, um capital Y. Aí normalmente são capitais menores, essa é a realidade da maioria das pessoas, né, capital ali entre 1.000, R$ 2.000. Então eu vou passar para vocês como que eu faria hoje se fosse eu que tivesse com esse capital menor, tá? Então eu vou passar para vocês meio que a base, tanto da porcentagem ali, tanto do financeiro quanto das operações que eu buscaria, beleza? Então, antes de mais nada, já clica aí, já deixa o like. Esse like de vocês ajuda muito, pessoal, para o YouTube divulgar o conteúdo meu para mais pessoas. Então, se eu ajudo vocês, colabora no like, me segue no Instagram. Eu quero deixar um adendo aqui para vocês sobre o Instagram. Vejo muita gente, muita não, se eu falar muito eu tô mentindo, porque muita gente comenta coisas positivas, mas eu vejo alguns comentários do tipo, analisar um gráfico parado é fácil, analisar depois que parou é muito fácil. E essas pessoas, ou elas me conhecem recente, né, ou elas não me acompanham no Instagram. Por que que eu digo isso? Porque eu sou um dos poucos que posto DARF, né? DARF paga. Quando eu vou lá, pago a minha DARF, eu vou lá, compartilho. Porque hoje em dia existe aí profit fake, né? Existe um tanto de coisa que o pessoal burla, o pessoal opera em duas contas. Então, cara, quando você paga DARF é porque você é lucrativo. Então, eu convido vocês a me seguir lá no Instagram para você conhecer mais o meu trabalho, porque é lá que eu posto as minhas operações, é lá que eu posto os meus trades, é lá que eu posto a minha sala ao vivo, porque toda semana eu estou ao vivo com os meus alunos, colocando toda a minha leitura em prática. Então, tudo que eu trago aqui para vocês no YouTube, cara, muito antes a gente já viu isso lá na sala ao vivo. Nós já pegamos as operações e nós já surfamos. Então, ó, clica aí, me segue no Instagram, porque eu tenho certeza que vocês vão ter um conteúdo que agrega tanto quanto esse conteúdo aqui do YouTube, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu já quero dizer aqui para vocês, galera. Cara, R$ 500, R$ 600, sabe? Esses capital assim, ó, 700. Sinceramente, eu não aconselharia vocês a operarem e a tentar gerenciar isso aqui. Por quê, Arthur? Porque é um capital muito pequeno, muito difícil de ser gerenciado. Você não vai conseguir, por exemplo, ter margem. Para você abrir um trade aqui com um capital desse, nada, você vai ter que, sei lá, arriscar 20% do seu capital, 30% do seu capital, entende? Em um dia. E, cara, isso é extremamente agressivo. Então, um capital menor do que R$ 1.000 eu não te aconselho. Agora, de R$ 1.000 a gente já começa a ter um mínimo de gerenciamento. O que eu preciso salientar aqui para vocês, a gente precisa entender alguns pontos, tá? Vamos lá, deixa eu aumentar a letra aqui. R$ 1.000. Você precisa entender que, escrever, quanto menor seu capital, maior seu risco. Galera, não tem mágica. Se você tem um capital menor, você vai arriscar mais. Isso é fato. Se você tem um capital maior, você vai arriscar menos. Você tem um capital, sei lá, de 10, 15, 20, 50 mil, cara, você vai arriscar uma fração pequena do seu capital e essa fração pequena já pode te trazer um financeiro interessante. Agora, se você tem um capital de R$ 1.000, não tem como você arriscar uma fração pequena do seu capital. Vou dar um exemplo aqui. Como que você vai arriscar? Você tem aí, beleza, R$ 1.000. Como que você vai arriscar 2% do seu capital, R$ 20? Você não vai operar, cara, entende? Você não consegue operar, você não tem margem para operar. Então, se eu tivesse um capital de R$ 1.000 aqui, supondo, eu trabalharia esse capital aqui com um risco de 10% dia. Esse aqui seria o meu risco. Pô, Arthur, mas 10% ao dia? Você não consegue trabalhar com menos do que isso, não. Vai trabalhar com 5%. Você vai ter R$ 50 para assumir um trade. Beleza. Dá para assumir um trade? Cara, forçando ali, até dá. Só que você fica limitado a uma operação. Por que que eu arriscaria 10% ao dia? Porque eu pegaria esse risco de 10% ao dia e eu dividiria, ó, em dois trades de 5%, o que daria R$ 50 por trade. Por isso que eu trabalharia com 10%. Pô, Arthur, mas não seria melhor entrar com um risco de 10%, um risco máximo? Pessoal, aí eu estou passando a minha concepção. Eu prefiro diluir o meu risco, entende? Eu prefiro pegar o meu risco, dividir em duas operações, porque aí eu tenho duas oportunidades.
Sempre falei, vou repetir aqui. Não sou muito a favor de tentar esticar operações quando você tem um capital menor. Por quê? Porque acaba que você deixa muito dinheiro na mesa, né? Eu sempre falo, pô, o mercado andou uma vez o seu risco, numa situação em um capital pequeno, eu já zeraria e já guardaria esse lucro no bolso. Por quê? Porque às vezes o mercado começa a andar e a pessoa vem, tira o stop aqui do zero e coloca lá na entrada. 0 a 0. Tira o stop do risco e coloca no 0 a 0. Aí a pessoa fala, pô, vou surfar agora, vou tentar buscar 3, 4 para 1. Aí o mercado começa a ir, pô, volta, devolve, tirou ela. O que que eu penso? Você correu o risco de tomar stop entrando nessa operação e saiu zerado. Porque quando você tem um capital maior e você entra ali numa operação, você consegue trabalhar com uma mão maior do que um contrato e aí você consegue realizar parcial. Porque nesse caso aqui, nós estamos falando de uma mão de R$ 50. Então, R$ 50 para abrir uma operação. Cara, vamos pegar um stop barato no índice, bem barato mesmo, 150 pontos. Barato, tá? 150 pontos com um contrato é um stop de R$ 30, certo? Se você entra com dois contratos, você está tomando 60, você já está extrapolando o seu stop por trade. Então, você não conseguiria trabalhar com dois contratos. Querendo ou não, você vai ficar muito limitado a trabalhar com um contrato. Mas eu acho isso um ponto positivo também, porque isso vai fazendo você criar experiência e vai fazendo você criar confiança na metodologia. Cara, começa de boa. Esse capital aqui, um capital de R$ 1.000, não está na hora de você já pensar na grana, sabe? Já pensar no dinheiro, já pensar ali no troféu. Não. Está na hora de você ir adquirindo cada vez mais bagagem. Porque você vai operar com um contrato, a porrada não é tão forte, então quando você tomar um stop, você tende a ficar psicologicamente mais tranquilo. Outra coisa também, se eu estivesse trabalhando com um capital menor, já expliquei tudo isso aqui para vocês, eu, ó, não assumiria trades contra tendência, tá? Isso, galera, eu pratico até para capital maior, tá? Se eu, eu tenho 20, 30, eu pratico, mas principalmente para você que tem um capital menor. Por quê? Porque você tem que ser como um sniper, cara. Você tem que tentar buscar o melhor trade. E ao meu ver, as operações assim, ó, que eu vejo que são mais tranquilas, são aquelas operações a favor da tendência, que você vai pegar um pullback, né? Ou então que você vai pegar um teste de máxima, um teste de mínima. Agora, as quebras de estrutura micro, eu não pego. Eu tenho um capital relativamente que eu opero tranquilo, e eu não pego a quebra micro, e nem os meus alunos pegam. Alunos que operam aí com 5, 10, 15, 20 mil. Quem dirá o cara que está com R$ 1.000? Aí às vezes o cara fica, não, mas se eu acertar a mínima do mercado e o mercado começar a se desenvolver? Cara, não tenta fazer isso. É muito melhor você tentar pegar uma operação, tipo um pullback aqui, ó, num fundo rompido, alguma coisa assim, ó, para você tentar surfar pelo menos um pedacinho, ó, da tendência para você fazer ali ser 1 para 1 e já fazer ali o seu ganho, né, por trade, do que você ficar tentando adivinhar o topo ou o fundo do mercado. Se eu tivesse com pouco capital, eu também faria o seguinte: eu faria um plano para tentar, depois de um certo período, começar a crescer ele com juros compostos. Só que isso eu vou trazer em um outro vídeo para vocês, para não ficar muito complexo aqui falar. Mas ó, o que eu quero dizer é, não operem com capital menor do que R$ 1.000. R$ 1.000 eu pegaria 10% ao dia. Pô, Arthur, mas e se eu tenho R$ 2.000? Cara, se eu tenho R$ 2.000, eu fracionaria mais ainda o meu risco. Então, eu trabalharia com 5% de risco diário e 2,5% de risco por trade. Vocês conseguem perceber agora, galera, que nesse caso aqui, a gente está fazendo isso aqui, ó, quanto menor o seu capital, maior o seu risco. E quanto maior o seu capital, menor é o seu risco. Aí começa a fazer sentido essa frase. Eu não aumentaria ou não manteria o meu risco. Na verdade, eu ia diminuir ele, porque isso vai te trazer muito mais conforto psicológico. E na hora que você está operando, cara, se você não tiver conforto psicológico, se você não tiver tranquilidade na hora de operar, não vai rolar, tá? Então é isso, galera. Vou finalizando por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aí no canal. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.